nós determinamos auditar todos os contratos por adesão à ata. Esse negócio de contrato por adesão à ata gerou uma série de irregularidades. Isso está no Brasil todo, isso está gerando corrupção e tudo mais. Então, a auditoria forte, já determinamos, não só a Procuradoria, como a Controladoria Geral do Município, nós apuramos tudo isso direitinho para fazer todos os contratos da Prefeitura regularizados e cumprir rigorosamente a legislação. Bom dia, prefeito. Bruno Argolo, Jornal da Cidade. Como sua equipe encontrou o estoque de insumos e a escala de crédito nessas primeiras semanas e qual a primeira ação concreta do seu governo para desafogar as filas de saúde pública? Independente de direito dessa pergunta, Respeito ao nosso hospital municipal, como a sua equipe encontrou o estoque de insumos e a escala de médicos nessas primeiras semanas? E qual a primeira ação concreta do seu governo para desafogar as filas de saúde? É do conhecimento aqui da população de Valadares que o hospital é uma situação vacinal. Nós temos dezenas de pessoas nos corredores, assim por diante, falta de remédio, falta de insumos diversos. Nós estamos economizando para poder habilitar o hospital no mínimo necessário. O nosso secretário Raquel passou esse feriado dentro do hospital, acudindo em situações emergentes, buscando remédios em outras instituições, inclusive o Samaritano, para acudir situações de emergência do nosso hospital. Então, nós haveremos de resolver esse problema como haveremos de resolver hoje. Mas é, sem dúvida, um dos problemas mais urgentes do nosso município. Nós temos que resolver esse problema urgente e depois partir para o planejamento. Vejam vocês, nós vamos ter inauguração do hospital regional em curto espaço de tempo. O governo estadual está prometendo fazer nos próximos meses, estamos pensando em fazer neste mês. Na medida que inaugurar o hospital regional, nós vamos ter uma nova destinação para o hospital municipal, que pode ser atender só na área materno-infantil, e mais na área de cirurgia. Poucas áreas nós atenderemos, tirar as pessoas dos corredores, que vai diminuir bastante o fluxo daquele hospital. O hospital regional atender as outras áreas primárias, terciárias. Aliás, atender, é melhor dizer assim, atender desde as cirurgias de cabeça até extrair uma unha. Vai todas as complexidades que irão, com certeza, nas naves do hospital regional. Nós ficaremos conosco com algumas, e não todas as partes que atendem atualmente, para que haja uma organização melhor e não se repita esses constrangimentos de pessoas em corredores e máquinas de corredores, falta de remédio, falta de instruções. Mas nós já vamos resolver devagarinho. Bom dia a todos, prefeita Alessandra da Ferosa. Eu queria que o senhor só falasse em termos numéricos, como o senhor já declarou anteriormente, qual que é a receita atual de Valadares, qual que é, em números, a dívida que Valadares tem dentro dessa receita, quanto que Valadares perdeu de receita nesses últimos anos. Se o senhor tem como dar uma estimativa dentro disso que o senhor falou. E uma outra questão que o senhor disse também chamou muita atenção, que é sobre a questão dos investimentos. Atualmente são 15% para a educação, 15% para a saúde e quase 58% dessa arrecadação aí para pagamento com o pessoal, que é um dos gargalos que vocês estão atuando agora diretamente. E para as outras áreas, houve algum tipo de investimento ou ficaram completamente largadas? A pergunta sua é extensa, vamos tentar apurar. Você está dizendo, querendo saber o que nós perdemos. Primeiro, você mostrou, nós fizemos a divisão aí, a prefeitura está gastando 103%, eu falei por quê? 25% educação, 15% saúde, está aí 40%, 57% foi, vai para 97%, 6% resta Câmara, vai para 103%. Além disso, ainda tem as dívidas, com empresas de limpeza pública, 25 milhões, 22 milhões de reais. Com a empresa Mob, mais 14 milhões de reais. Então, por aí você imagina a situação que nós encontramos na prefeitura. O que mais se perguntou?
população do município, eu estou com os números aqui, era cerca de 140 milhões mensais. Cerca de 140 milhões mensais, e durante o ano você multiplica isso por 12 e dá 1 bilhão e 600, quase 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é a arrecadação. Perguntou quanto de dívida nós encontramos. Nós mostramos que a prefeitura está gastando dívida 44 milhões, dívidas computadas aqui, 44 milhões, incluindo essas dívidas que eu já falei, imóvel, Rio Novo, e assim por diante. Agora, o pior não é só o volume de dívida, o pior é que está gastando muito mais que arrecada. As questões mais graves parecem, gasta muito mais que arrecada. Foi pagamento 57%. Com 57% foi pagamento, veja você, muito mais da metade do arrecadamento já vai para o pagamento. 57%. E aí, nós estamos infringindo a lei da responsabilidade fiscal. Quem infringe a lei da responsabilidade fiscal não tem direito de contrair empréstimo junto ao Governo Federal, junto à Caixa Econômica Estadual. Nós não temos condições de preparar projetos para receber recursos de emendas do Estado. Então, o presidente vai estar também a situação é essa. Bom dia, Fernando Wesley, Valadares Notícias. Mourão, você disse aí que a folha está chegando a 57%, né? O limite é 50% e 54% é o máximo. 54% é o limite legal. Isso. O prudencial é 51%. Isso. Já pode colocar a responsabilidade fiscal da gestão anterior? Não, na gestão, chegou ao limite, ultrapassou o limite em 2025. Então, imediatamente, a Prefeitura tinha que tomar as medidas para poder baixar a obrigação de responsabilidade fiscal. Isso não foi feito. Outra coisa é sobre emendas que o deputado Vicente Diniz mandou para a ponte do Pastorinho, Santa Rita, e para a ponte do Choré. Essas emendas chegaram ou não chegaram? O que aconteceu com essas emendas? E a outra observação é que a Prefeitura está tão quebrada assim, não tem nem coffee break hoje para a gente. Olha aqui, você está falando de emendas paixonias, porque chegaram e estão sendo cumpridas. O que mais você perguntou? Não, o Pastorinho está parado na obra. As emendas vieram. Em relação à situação financeira, a obra do governo federal, ou já começar a ser executadas, ou já tem recursos garantidos. Com essa situação financeira do município, porque tem que ter uma contrapartida. Se corre risco de paralisar essas obras, e outra coisa que eu gostaria de saber também, que o senhor mencionou, é com relação ao servidor público. O que o servidor pode esperar da educação, essa nova legislação, principalmente com relação aos direitos deles, né? Progressão, promoções e outras coisas que estão sem ser pagas já há bastante tempo. Duas coisas a sua pergunta. Primeiro, vamos começar dos servidores públicos. Vocês estão vendo que nós estamos tomando medidas de desgaste para o prefeito, para a figura do prefeito, que é essa dispensa de 621 funcionários. Mas isso é necessário, não é só para baixar a folha, não. É para o município ter condições de honrar seus compromissos, não só com as obras, mas com o quadro de servidores públicos existente. Pagar todo dia, cobrir os reajustes de acordo com as condições orçamentárias do município e as necessidades dos funcionários, valorizar os funcionários, inclusive, através dos seus vencimentos. A outra parte da sua pergunta foi a contrapartida de obras federais. Nós tivemos na Caixa Econômica Federal, fizemos a visita da Caixa Econômica Federal nesta semana, e nós observamos todos os contratos lá já assinados com a Caixa Econômica Federal. Tem muitos que estão parados por falta de iniciativa do município. Então, nós estamos negociando com a Caixa Federal e com todas aquelas obras federais para que nos dê mais prazo, parcele mais para nós, para a gente pagar tudo que é possível. Por exemplo, tem aí plano de construção de casas. No Castanheira, por exemplo, tem um projeto de construção, e outro no Santos Dumont. Castanheira são 500 casas. E eu tenho que fazer
eu tive que fazer, só para pedir mais um prazo lá para ele. Lá no Santos Dumont, tem uma construção de 250, Santos Dumont 2, 250 casas. Mas a prefeitura tem que entrar com a conta partida de cerca de 5 milhões de reais. Essa conta partida não existia, não. A Caixa agora é uma novidade. E o prazo que a prefeitura tem de entrar é até agosto, senão perde o custo. Nós estamos lá pedindo para nos dar mais prazo, o prefeito novo, e fazer essas casas, não poder perder essas casas, então nós conseguimos. Nós já estamos nos aproximando de encerrar, eu tenho mais 3 perguntas, tá, prefeito? Então, vou fazer 2 de uma vez. JW, IBGV, Portal de Notícias, multiplataforma de mídia. Queremos cumprimentar o senhor por essa importante apresentação, essa explanação, a mundo da cultura. Nós vamos estender para a nossa audiência as mensagens que o senhor está deixando aqui. E gostaríamos também de externar para o senhor que nas publicações de notícias que fazemos diariamente, nós temos muitas manifestações contrárias, nos comentários mesmo ali das pessoas insatisfeitas com essa repentina mudança na administração do município, talvez inseguras em relação ao senhor, ou talvez também até insatisfeita com o fato de que, como o senhor mesmo disse, naquele momento em que o prefeito Coronel Sandro estava no caminho do Calvário, o senhor lavou as mãos, talvez insatisfeitas por isso, e até pela fala que o senhor fez. E o senhor poderia, então, o que o senhor poderia dizer, né, para essas pessoas eventualmente insatisfeitas, como é que o senhor poderia demonstrar nas suas palavras que o senhor não vai trair os interesses do município? Essa é a primeira pergunta. Trair o interesse do município eu jamais fiz na minha vida e não farei. Quem me conhece, e conhece o trabalho que eu já fiz como prefeito de Valadares, sabe que é o contrário. Eu procurei vestir a camisa do município para valer e as obras da sua cidade são testemunho do que eu estou falando. Segundo, eu não lavei as mãos para quem eu sou prefeito também. Eu fui ao prefeito várias vezes, ofereci meus versos, ofereci as minhas opiniões, só que eu não estou aqui para criticar. Eu estou apenas respondendo objetivamente a sua pergunta. Você viu que, hora nenhuma, a minha fala, da minha exposição, eu procurei disputas, criticar diretamente qualquer ex-prefeito. Realmente estou mostrando fatos de modo geral. Agora, aquilo que as pessoas falaram que foi lavar as mãos foi diferente. O que eu fiz foi no processo desgastante de impeachment, e eu me afastei, inclusive me afastei de governador Valadares, para ninguém ter o direito de dizer que eu, como vice-prefeito, conseguirei para tomar o cargo do prefeito. No meu discurso de posse, eu falei perante todos os vereadores, desafiando qualquer vereador que revelasse que eu procurei qualquer um para votar desta ou daquela forma. Então, ao contrário, eu fiquei distante de todo o processo para não tomar posição e para não tomar o nome de conspirador. Vou fazer para o senhor a segunda pergunta, e essa mensagem que eu disse para o senhor é porque justamente são as manifestações que a gente vê cotidianamente por parte das pessoas. E a informação que o senhor dá agora vai servir, né, para que as pessoas tenham uma melhor compreensão. Quando o senhor falou sobre o orçamento, o senhor comparou que no primeiro quadrimestre de 2025, a arrecadação estava compatível com a de 2024, quando o município arrecadou mais de 2 bilhões de reais. Se, com esse controle das dívidas que o senhor está propondo agora, que é diminuir os custos, aumentar a arrecadação, se atingirmos os patamares de 2024, o senhor terá o poder de administrar 5 bilhões de reais até o final do seu mandato, se tudo correr bem. O que o senhor poderia dizer para a gente, então, considerando a sua experiência, o seu vasto conhecimento sobre a cidade, essa possível arrecadação compatível com 2024 de 5 bilhões de reais, com esse ajuste fiscal que o senhor está fazendo, qual seria isso? Qual seria, né, considerando então, uma grande obra que o senhor vai entregar para o governador Valadares, agora para as pessoas que confiam no prefeito José Bonifácio Mourão, que esperam do senhor uma grande administração. Qual seria uma única grande obra que o senhor pretende entregar como legado deste mandato? Primeiro, 2024 tem uma reflexão grande a venda do SAI, pelo valor aproximado de 400 milhões de reais.
Eu não sei como você chegou a esse número de 5 bilhões de reais. 2 anos e meio fez isso. 2 anos e meio fez 2 bilhões. Bom, a arrecadação do município. Aí é difícil responder. A aula é complicada. Porque esses 2 anos e meio, vezes 2, que daria isso, mas tem que multiplicar as despesas, todos os gastos, todo esse ano também, para saber que vai sobrar para investir. No momento, não sobraria nada. Você vai gastar 103%. Então, nós temos primeiro que enxugar a máquina que só para ações, né? Para fazer obras. Aí você perguntou qual que seria a grande obra. Claro que nós temos nossos sonhos, nossas aspirações. Se nós recebemos, por exemplo, o dinheiro que tem de crédito, do acidente fundamental, nós vamos ter mais recursos para fazer obras. Porque nós temos vários sonhos de obras aqui em Governador Valadares. Um desses, eu já falei que seria fazer uma UPA ali onde foi a Polipim. Então, nós temos outros. Mas eu acho bem cedo ainda, nessa situação que estamos, a gente responder sem obras maiores que nós pretendemos fazer. Vamos colocar a situação financeira controlada, controlar as despesas públicas, controlar a ação. Para aí nós temos um projeto e damos uma outra entrevista mostrando quais são os projetos de obras maiores que nós teremos. Ok? Prefeito, a respeito da questão dos radares, você falou que hoje não tem contrato com radares. Mas a antiga gestão, quando foi retirado os radares da cidade, falaram que era para fazer uma troca para radares mais digitais. Gostaria de entender um pouco sobre essa relação, um pouco mais sobre essa história, se os contratos foram suspensos agora, se não existe contrato já há algum tempo. A gente gostaria de entender um pouco mais sobre essa questão dos radares. Nós estamos sem os radares. Agora nós estamos providenciando, porque a gente não pode ter radar nem fiscalização para efeito só de arrecadar. É sobretudo para efeito de segurança de trânsito, que nós teremos. Prefeito, pensando aqui de novo. Nos últimos anos, nós tivemos alguns processos voltados para a questão de incentivo à cultura, da Lei Paulo Gustavo, entre outros processos, que ficaram de uma forma muito escura, sem transparência, sem informações a respeito de pessoas que foram contempladas, de quem seria, ninguém foi informado, não teve uma clareza nesse processo, e até hoje a gente recebe muitas reclamações de produtores de cultura da cidade que não tiveram nenhum tipo de informação com relação a isso. Se falou-se, inclusive, né, isso é conversa, a gente não tem informação oficial sobre isso, de que essa verba, inclusive, teria tomado outros destinos. O que a Prefeitura já analisou com relação a essa questão da cultura, essa questão de incentivos, de lei para pessoas produtoras de cultura aqui na região, como que é esse processo, né, se vocês já analisaram aí isso. E uma outra questão também é que se fala muito de obras, de asfaltamento, de tudo, claro, muito importante, mas e o meio ambiente de Valadares? A gente tem visto nos últimos meses, aí, nos últimos anos, uma política que, em vez de incentivar um clima mais ameno, incentiva uma poda drástica, um corte de árvores, uma cidade cada dia mais quente, com um clima cada vez mais sustentável. Lembrando que a maioria da população não tem condição sequer, às vezes, de comprar um ventilador potente. Quem dirá ter um ar-condicionado? Né? E no meio da rua também não dá para andar com ar-condicionado. Então, assim, é uma cidade com um clima muito quente. E o que a Prefeitura tem pensado com relação a isso diante desse cenário tão difícil como o senhor já colocou? A sua pergunta traz mais sugestões, são importantes para nós. A Pode Gerar, por exemplo, você tem toda a razão. Ela não pode pelar as árvores, muitas vezes vir por aí. E eu falei algumas vezes com o prefeito dessa questão também. E nós temos que cuidar, porque Valadares é uma cidade extremamente quente, a pessoa estaciona o carro onde não tem árvore, depois ele tem que abrir as portas, que é um tempão, entrar dentro do carro e assim por diante. Não tem, nós precisamos de cuidar da iluminação. A água depois não pode ficar muito frondosa, como seria ideal, porque a iluminação não escurece muito. Mas também não pode radicalizar, então não vou deixar acontecer isso. Com relação a projetos de cultura, para chegar mais perto, acompanhar mais perto, dar mais assistência às pessoas da área, nosso secretário Adriano
já está mais que orientado nesse sentido. Com referência à obra da área de cultura, nós estamos de olho também, não só na área de cultura, mas cultura, esporte, lazer, a gente restabelecer os campeonatos distritais na área de esporte, por exemplo, como havia em nosso tempo, incentivando a juventude cada vez mais, os campeonatos, as disputas estudantis, assim por diante, o mais, cada vez mais da nossa joia, os voos livres, as disputas, sempre havia os campeonatos, assim por diante. O Palácio da Cultura, que além do Teatro Monhangara, na parte da Galeria de Arte Monhangara, para cima, quem sobe é assustador a situação. Está completamente despedaçado. Então, o nosso plano de investimento alto, investimento de milhões aqui. E nós vamos dar um jeito de buscar o dinheiro aonde for necessário para poder recuperar aquele Palácio da Cultura. Eu me lembro que o Palácio da Cultura foi construído no tempo pelo prefeito Raimundo Rezende, foi uma grande obra para o governador Valadares. Na época, eu tinha o carro de Amarildo, eu era chefe de jurídico da prefeitura. Eu me lembro que vieram inaugurar o Teatro Atiaia aqui, Carlos Zara e Eva Vilma, que eram os maiores atores do país da época. Era um incentivo muito grande, o Teatro Atiaia estava lindo. Então, imagina, a gente vê a situação daquela e vê como que vem ficando depois. Você pode saber que eu estou preocupado com a situação de mudar. Para encerrar, eu vou passar para a Andréia. Vou abrir mais duas, tá, prefeito? Então, ainda não tem como levantar a mão. Perfeito. Em relação à concessão, mas os problemas persistem, né? A questão da falta de água, em especial vazamento de esgoto aí na cidade toda. Eu gostaria de saber se a atual gestão avalia rever ou acelerar o processo de concessão. Essa é uma coisa. A outra é que há informações de bastidores que o senhor poderia permanecer no cargo só até dezembro. Eu gostaria de saber se o senhor vai ficar realmente até 2028 ou pode sair antes. O meu propósito é ficar até o final. Graças a Deus, a minha saúde é muito boa, e muito menino mais, mas a saúde está boa e eu cuido da minha saúde. E o meu projeto é ficar até o final, trabalhando pesado junto aos nossos vereadores, nossos secretários, pedindo apoio cada vez mais aos nossos vereadores e vereadoras, e secretário de modo geral, povo de governador Valadares, juntamente conosco, que a gente sozinho não consegue resolver tudo, pedindo a boa vontade, a paciência do povo do governador Valadares nesse sentido. Na sua pergunta, não sei se você atinge diretamente a questão de águas, de esgoto, nessa área. Você sabe que nós temos essa empresa de águas Valadares aí que comprou o SAI. E nós vamos ficar vigilantes, porque não pode ficar faltando água, a gente está faltando nos bairros Valadares, nas áreas de modo geral, não. Nós não podemos ter rede de esgoto do jeito que está acontecendo aqui, não. Nós vamos apertar essa empresa. Ela vai ter que cumprir o contrato rigorosamente. Eu já passei para o jurídico para poder examinar o contrato, para saber todos os direitos que a prefeitura tem. E nós vamos seguir todos os direitos. Porque o povo Valadares não pode ser vítima dessa transação que foi feita com a venda do SAI. Não foi feita no meu tempo, no meu tempo tentaram comprar o SAI todo dia, não aceitei a venda em hipótese nenhuma, e o SAI resolvia grandes problemas de Valadares. E era uma empresa que arrecadava, não tinha dívida não, ao contrário, que ajudava em calçamento e tudo mais. Então, nós vamos ficar vigilando por isso, que o saneamento básico é absolutamente importante para a saúde do povo do governador Valadares. Tem outra coisa também que nós estamos atrás, é que a água do Rio Corrente não chegou aqui até hoje. E nós já estamos atentos a isso. Nós já estamos cobrando porque que não chegou. E vai ter que nós vamos apertar para isso. E já gastaram na segunda, eu tenho mais de 300 milhões, e essa água não chegou. Então, mas isso é outra bomba que está na nossa mão. Nós estamos atrás disso, para poder de a gente resolver. Não racha. Antes de passar para a última pergunta, eu quero comentar a vocês que os nossos secretários estão na via para atender, né, alguma ideia que houve. Eu
Eu queria saber sobre aquela demissão que o senhor falou dos 620 funcionários. Você poderia falar mais disso? Olha, eu acho que eu já falei bastante. Primeiro, durante toda a nossa leitura aqui da situação encontrada, nós mostramos que tinha que tomar medida. Vai baixar a folha. Se baixar a folha, está em 57%. Nosso projeto é até dezembro, baixa o limite da autoridade fiscal, que é 54%. Mas com esta medida, nós esperamos de baixar antes de chegar a dezembro. Mas nós não temos alternativa. Veja você, se nós não tomarmos essa medida, foi o negócio que aconteceu. A arrecadação está muito por causa da empresa terceirizada que está administrando a parte tributária. E nós vamos tomar medida com referência. Já estamos tomando medida. Já está definido também. Então, nós estamos tomando medida para melhorar a arrecadação e, ao mesmo tempo, para diminuir a despesa. Okay? No momento, nós ainda não podemos planejar um concurso público. Nós estamos nessa medida, né? Essas medidas inúmeras que são de normalizar a despesa pública, porque se eu falar em concurso público agora, nós já estamos prevendo a possibilidade de admissão de novos funcionários. E a prefeitura está sem condição no momento. Nós haveremos de pensar a respeito com responsabilidade. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aqui nessa manhã e desejo um ótimo dia. Eu agradeço muito a vocês e agora vai justificar todas aquelas empresas de comunicação, área de imprensa que nos pediram entrevista. Agora para frente fica mais fácil de fazer entrevista depois de coletivo, né, sem distinção. Ok? Muito obrigado a vocês, um abraço para todos.